Tarde, pessoal. Então vamos para o nosso 12º vídeo, falar um pouquinho sobre Soft Starter. Então vamos começar aqui falando um pouquinho do Soft Starter. Então vimos todas as partidas, né? Partida direta, partida com reversão, estrela triângulo, autotransformador, motor da Lander. Agora a gente vai começar a entrar no assunto partidas com sistemas eletrônicos. Soft Starter é o primeiro. Então vamos falar um pouquinho dos conceitos básicos aqui do Soft Starter antes de a gente começar lá no CAD Simu. Então vamos lá. Qual que é a ideia do Soft Starter? Então aqui eu tenho um exemplo aqui de um Soft Starter da VEG, né? Que está aqui, um SSW05. É um Soft Starter bem famoso aí no mercado brasileiro. Então o que a gente tem aqui de características? Partida e parada suave. Então a gente consegue aí fazer uma partida e uma parada suave de um motor. Ajuda bastante no golpe de arriete, né? Quando você está com uma bomba e aquele volume d'água que você está jogando para cima, quando você para o motor, ele vai dar um golpe aqui no motor. A gente reduz também os picos de corrente, evita a flutuação da tensão nas partidas, ou seja, se você tiver uma partida aí que exige muita corrente, você vai acabar gerando uma flutuação na tensão. A rede aqui também ela é aliviada, né? Então a gente alivia aqui a rede. Esforço mecânico é reduzido, porque essa partida aqui é suave e a parada também. E redução nos cabos e conexões, né? Se a gente não tem uma corrente de pico muito alta, o cabo pode trabalhar ali com a corrente nominal sem nenhum problema. E ele é bem simples de operar. A gente vai ver aqui que é bem tranquilinho, principalmente esse carinha aqui para a gente poder fazer os ajustes. E lá no CAD Simu a gente vai fazer a montagem completa. Vocês vão ver que é bem tranquila. Então a gente tem aqui a carinha daquele Soft Starter da VEG. Temos os ajustes aqui, né? Então aqui que a gente faz os ajustes. Aqui a gente consegue habilitar e desabilitar as falhas que estão sinalizadas aqui. Comunicação, saídas do relé e aqui as conexões de alimentação do Soft Starter e as entradas digitais para acionamento e desacionamento. E a parte de potência, entrada da rede, saída aqui para o motor. Então quais são os ajustes básicos que a gente pode ter aqui? Ó? Rampa de aceleração, a gente tem que tomar cuidado que é uma aceleração em função da tensão. Vai influenciar na velocidade, mas a gente está mexendo na tensão. Rampa de desaceleração, tensão mínima de partida, ou seja, uma tensão de pedestal. Então a gente acaba fazendo a mesma coisa que a gente fez com o autotransformador. A gente consegue determinar qual que é a corrente, qual que é a tensão inicial na partida do motor. Tem as proteções contra falta de fase, subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito, entre outras. Então ele é um sistema bem completo. Ele já me garante a partida, a parada suave, além das proteções. Então é um sistema bem interessante para você colocar nas suas aplicações aí em substituição das partidas tradicionais. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. De novo aqui o detalhe, né, que a gente vê, o botãozinho de reset, o Deep Switch daquele modelinho da VEG. Então a gente vai ver que o que simula é bem parecido. Então vamos lá. Aqui estamos na partida, vamos ver como que vai acontecer aqui com a partida. Então no momento que a gente ligar o Soft Start, essa onda azul aqui ela indica o formato da senoide, mas a tensão aplicada é representada por esse preenchimento aqui em vermelho. Então no momento da partida, o que vai acontecer? Essa tensão ela vai ser incrementada e aumentada de maneira suave, até chegar na tensão nominal. Então o que a gente percebe é que a tensão vai aumentando, o motor vai ganhando velocidade de maneira suave até chegar na tensão de operação. Então essa aqui é a partida suave. Então se a gente fosse desenhar aqui, como seria essa tensão? Ela começaria aqui em zero e aumentando de forma suave até chegar na tensão de operação. E no momento da parada? Então no momento da parada, o motor está em plena operação com a tensão nominal, e a gente começa a diminuir essa tensão de forma suave. Então a tensão vai diminuindo até o motor parar. Então a gente vai diminuindo de forma gradativa aqui num espaço de tempo, assim como na partida. Então a gente tem a parada também suave.
diminuindo aí o pico, diminuindo o golpe de Ariete e garantindo a vida útil dos componentes mecânicos que estão envolvidos nessa partida. Então é bem interessante aí a utilização do Soft Starter. Aqui na sequência a gente tem um gráfico aqui comparando as partidas. Então a partida direta, temos aquele pico de corrente, o motor vai ganhando velocidade e depois a gente entra aqui na área de operação. Partida estrela-triângulo, então a gente parte em estrela, a corrente aqui vai diminuindo, depois a gente tem um pequeno pico aqui quando a gente tem a transição da estrela para o triângulo, e aí entra em operação normal. E no Soft Starter, então a gente vai perceber que o Soft Starter, eu tenho aqui um aumento gradativo aqui da corrente, não tenho nenhum pico de corrente, depois eu entro aqui na corrente de operação. Então é uma partida suave. E aí vai depender do tamanho do motor que você está utilizando, de todas essas outras características. Então na sequência aqui a gente vai ver aqui um diagrama de blocos do Soft Start, esse da VEG que a gente pegou como exemplo. Então a gente tem o sistema eletrônico aqui, a alimentação, rede trifásica, saída para o motor, né? Então o motor já tem um fechamento. O sistema eletrônico ele vai controlar aqui os disparos dos SCRs, depois a gente vai ver que tem um contato que fecha. É importante observar nesse Soft Starter que o L3 está ligado direto no T3, a gente não tem controle eletrônico, não tem esse controle eletrônico aqui. Então tem uma fase que vai direto. Então o controle aqui, a partida suave, vai ser feita através desses dois pontos, através dos SCRs que estão aqui. Então isso é uma característica desse Soft Start. A gente tem Soft Start que tem as três fases em controle. E para fazer funcionar, de maneira bem simples, né? Alimento o A1 e o A2 e aqui coloco um sinal em D e 1. E aí a gente tem a partida do nosso motor. Então no CAD Simulo a gente vai ver que é bem similar essa ideia. Então aqui a gente tem aquela lance dos ajustes, né? Aqui uma ligação simples do Soft Starter, a alimentação aqui com as três fases, uma chave, a gente não está dando nem comando, uma chave para ligar ele aqui em D1 e alimentação aqui de A1 e A2 e um botão de reset em D e 2. Os ajustes, então a gente tem aqui o ajuste de aceleração, tempo de aceleração em relação à tensão, o ajuste de tensão inicial, que é a tensão de pedestal, a rampa de desaceleração está aqui, que a gente ajusta através de um trim-pot, e aqui o percentual da corrente. Então a gente tem que ajustar lá, cada Soft Start tem uma característica e você tem que fazer um cálculo. Então aqui está o exemplo do cálculo, né? Você põe o modelo do Soft Start, faz essa conta e faz o cálculo percentual da relação entre a corrente nominal do Soft Starter e a corrente do seu motor. Então vamos ver mais alguns detalhes aqui. Então está aqui, ó, os ajustes, né, que é mais detalhado. Então esse potenciômetro aqui é a relação do ajuste da rampa de aceleração de tensão. A gente vai perceber que o tempo mínimo é de 1 segundo até 20 segundos. Depois a gente tem aqui a tensão inicial, que é a tensão de pedestal, que vai de 30% até 80% da tensão nominal desse Soft Starter, ou seja, fica bem similar àquele TAP do autotransformador. Então de 30% até 80% ajusta através desse trim-pot. Rampa de desaceleração, então aqui a gente tem a rampa de desaceleração. Quanto tempo esse motor vai demorar para desenergizar o motor de forma gradativa, de forma suave. Então vai desde 0, em off, até 20 segundos. Esses pontos aqui indicam o que? Padrão de fábrica. E aqui a corrente do motor através daquele cálculo percentual que a gente falou. Você pega lá a corrente do motor, divide pela corrente do Soft Start, corrente nominal do Soft Starter, e faz o ajuste aí de 30% a 100%. Aqui as entradas dos sinais de controle e aqui as entradas de alimentação trifásica e a saída para o motor. Então aqui são os ajustes. Depois a gente tem aqui as falhas. Então a gente vai perceber que a gente tem esses dip switches aqui que você consegue desligar a falha e ligar. Então eu consigo habilitar e desabilitar algumas falhas. Aqui o reset, né? Os LEDs das falhas, então aqui a gente tem o overcurrent, que seria sobrecorrente, phase loss, falta de fase,
phase sequence, sequência de fase, stall, rotor travado, e overload, sobrecarga. E um LED aqui indicando aqui a falha que foi acionada. E você pode habilitar e desabilitar. Os LEDs, temos o LED de falha, o LED de falta, o LED de run, quer dizer que está em operação plena, o LED de ready, se ele está piscando e está em processo de partida ou parada, e se o LED de ready estiver aceso, está pronto para a operação. Então está pronto para a partida ou para a parada. Então são os ajustes aqui bem tranquilos de fazer com este Soft Starter. Então vamos lá. Agora já estou com o CAD-Simu aqui aberto. Lembra que a senha é 4962. Vamos fazer aqui nosso esqueminha aqui com o Soft Starter. Então a primeira coisa que eu vou fazer é... Então vamos lá. Vou pegar aqui as alimentações, pegar 3 fases e o terra. Já vou pegar a alimentação aqui do comando. Então vou colocar aqui uma fase e o neutro aqui de maneira separada. Deixa eu fazer aqui os barramentos. Para a potência, vou pegar a proteção aqui de um disjuntor motor de 3 polos. Vamos pegar aqui o Soft Starter, né? Então o Soft Starter está aqui em Power. Vou pegar a parte de potência do Soft Starter e colocar aqui. Depois o motor já com o fechamento e colocar aqui. Então vamos nomear esses elementos aqui. Esse cara aqui vai ser o Q1. Esse aqui o G1. E esse aqui o M1. Vamos fazer a ligação aqui, né? Eu vou pegar aqui, com mais fininho eu vou colocar o aterramento, para não ficar muito grosseiro ali. Com o cabo mais grosso, descendo aqui os cabos simultâneos, 3 alimentações aqui para o disjuntor motor, saída do disjuntor motor para o Soft Starter, saída do Soft Starter para o motor. Então um diagrama de potência bem tranquilão de fazer. Vamos lá para o diagrama de comando, vou colocar aqui um fusível de proteção, vou chamar esse cara aqui de F10. Vamos fazer o nosso comando, então vou fazer aqui, vou pegar aqui, vou fazer um comandinho tradicional. Então vamos pegar aqui o fio, vou colocar aqui, fazer um barramentinho de neutro. Depois, se precisar acertar o tamanho, eu acerto. E aqui um barramentinho da fase. Vou colocar aqui o barramento de fase. Então vou movimentar aqui o neutro um pouquinho mais para baixo. Clico o botão direito, lembra, né? Seleciono aqui o elemento, consigo arrastar ele mantendo pressionado o botão. Alimentação aqui do fusível na entrada 1. Então vamos lá, comando tradicional, vou pegar aqui um contato auxiliar para ser aqui o Q1. Então embaixo desse contato aqui de Q1, eu vou fazer o meu comando, que vai ser uma partida tipo estilo de partida direta, né? Um comando com retenção. Então vou precisar aqui de um contato NA, de um contato de botão aqui NF. Então esse aqui eu vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar a distância e vou precisar de uma bobina para colocar aqui. Então, vou movimentar um pouquinho mais para baixo esses caras. Então posso selecionar aqui, né? E movimentar aqui para deixar um pouquinho mais de espaço. Esse cara vai ser o S0. Esse aqui vai ser o S1 e esse aqui o K1. Então, para ser um comando de retenção, eu preciso ter um contato auxiliar de K1 selando aqui o S1. Então, vamos lá no contato auxiliar, peguei aqui o contato auxiliar, coloquei aqui em paralelo. Então, esse cara aqui é K1. Vou fazer o meu comando. Então, a fase aqui ela está com marrom. E os retornos aqui eu vou usar um fio colorido. Então, vou pegar aqui um fio roxo. Então, venho aqui em Color e vou selecionar aqui o fio roxo. Clico aqui no coloridinho, vamos lá. Comando aqui, fio roxo. Aqui o comando de retenção. Então, lembra lá, o fio aqui, clico, arrasto. E aqui o neutro. Beleza, comandinho feito. Vamos fazer um teste aqui. Armei Q1, olha lá, ligou K1, desliguei K1. Desarmou, desliga tudo.
Então agora eu vou pegar aqui a parte de comando do meu Soft Start. Então venho aqui em Power, tem aqui o controle dele, vou colocar aqui ao lado. Então para ligar o Soft Start, esse Soft Start aqui vai ser o G1. Para ligar ele, a gente vai ligar através de um contato auxiliar aqui de K1. Então a gente vai colocar aqui o contatinho auxiliar de K1. Vou pegar aqui, vamos pegar a alimentação aqui de baixo também. Então vamos lá, fio colorido. O A1 também vou desligar. Se o Q1 desligar, desliga todo mundo. Desliga o Soft Start, desliga todo mundo. Aqui é a entrada IN. E na parte de baixo, aqui o A2 ligado. Esse Soft Starter aqui é o G1. Então o que a gente vai observar? Que a gente tem alguns ajustes aqui que a gente pode fazer. Primeiro ajuste que eu tenho aqui, Start Time, o tempo de partida do motor. Stop Time, tempo da rampa de desaceleração. Tensão de pedestal, ou seja, o Initial Starting Voltage. E a tensão nominal desse Soft Start. Então vamos fazer aqui alguns ajustes. Start Time, vou colocar aqui 10 segundos. Stop Time, 15 segundos. Tensão de pedestal, deixar 30%, que vai dar mais ou menos aí 66 volts, numa tensão de 220 volts. Então fiz aqui meus ajustes, vou aqui dar um OK, vamos fazer o teste. Então o que eu vou perceber aqui? Nesse quadrado aqui, vão aparecer as informações da tensão, da porcentagem e o tempo de partida e parada. Então vou iniciar a simulação, vou aqui iniciar a simulação, armei o Q1. Opa, esqueci um detalhe importante aqui, dá o nome de K1 aqui. Então aqui é o contato 2324 pertencente a K1. Então liguei aqui a simulação, liguei aqui o Q1. Se eu ligar o K1, olha lá, a partida do motor aconteceu. Então o que a gente consegue observar aqui? Ó? O incremento da tensão, o tempo de partida e a porcentagem dessa tensão aplicada aqui no motor. Então 100%, o LED de run aqui ficar, no caso, está apagado. Se eu fizer a parada, o que vai acontecer aqui se eu fizer a parada? No momento da parada eu vou observar aqui a tensão diminuindo e o tempo de desaceleração que eu tinha colocado de 15 segundos, aqui indicando que a tensão aqui está diminuindo de forma gradativa, ou seja, essa tensão vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até o motor parar. Então a gente tem aqui a partida suave e a parada suave desse motor. Então vamos lá, vou iniciar de novo aqui para a gente ver. Vou lá apertar aqui o S1. Então apertei o S1, você percebe aqui a tensão sendo incrementada. Começou lá um pouquinho acima dos 30%, por causa do tempo de simulação, mas ela começa naquele nível. Se eu colocar aqui uma tensão de pedestal de 50%, ela tem que começar em torno de 110 volts. Então a gente vai fazer esse teste aqui. Então vou parar a simulação. Então vamos lá parar a simulação aqui. Vou clicar duas vezes, vou colocar aqui uma tensão de pedestal aqui de 50%. E aí vamos observar aqui o que acontece aqui nesse trechinho aqui, ó. Então vamos lá. Rearmei aqui o Q1. Olha lá, começou em 120 volts. E aqui subindo aqui pelo tempo de partida, até chegar nos 220 volts, que é a tensão de operação. E se no meio dessa partida aqui desarmar? Então o que acontece? Como eu coloquei a proteção ali, eu vou acabar desligando o Soft Starter também. Desliguei aqui o A1 e o A2. Se eu rearmar aqui, volta o meu sistema operando normalmente. Então aqui a partida suave. Então eu não vou ter nenhum esforço mecânico. E a parada suave. Então se eu parar no meio do caminho aqui, ele vai terminar de fazer aqui a rampa e depois aqui ele vai começar aqui a parar. Tudo bem, pessoal? Então esse aqui foi a partida com o
Soft Start. Lembre que esses diagramas estão disponíveis para vocês lá na pasta que está na descrição. Vamos ficar aqui nesse vídeo. Depois a gente vai falar um pouquinho do inversor de frequência e começar a fazer as simulações aqui com o CLP no CAD Simu. Tudo bem, pessoal? Até um próximo vídeo, um grande abraço e até mais.